As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É imperativo que entendamos estes dois versículos. A compreensão e os planos de Deus estão além da compreensão humana. Deus não é um homem glorificado. Ele não está ligeiramente acima dos humanos, ele está muito além dos nossos pensamentos mais complexos, muito além da nossa compreensão humana. Nossas mentes, em sua busca por entendimento, são como crianças brincando na margem de um mar infinito, incapazes de compreender suas profundezas. Nossas mentes humanas lutam para compreender a eternidade. Como vamos compreender plenamente um ser que existiu na eternidade passada, presente e futura? Deus estava lá antes que houvesse uma criação, antes dos céus e da terra, antes das estrelas, da lua e de todos os outros planetas. Deus estava lá. Deus está muito, muito, muito acima de nós. Deus não precisa de um lugar, não precisa de um planeta, não precisa de oxigênio para respirar, não precisa de criação. Ele existiu desde a eternidade, de era em era. Nós humanos precisamos de um lugar, precisamos de um planeta para viver, precisamos de oxigênio para respirar, precisamos de criação para viver. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Mas pela graça de Deus, se você recebeu o dom gratuito da salvação e seus pecados foram perdoados, chegará o dia, chegará em que você respirará seu último suspiro nesta terra, e você será elevado à altura gloriosa onde ele está, até a própria presença de Deus, onde você será capaz de vê-lo em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Agora, no corpo que você tem, feito de carne, se você visse Deus em toda a sua glória, seu espírito deixaria seu corpo mais rápido do que você pode piscar. A Bíblia nos diz que nenhum homem viu a Deus e viveu, pois este corpo humano não pode suportar tal glória. Este corpo humano, com todo o seu pecado e corrupção, não pode suportar a visão de tal santidade, pureza e glória. Um dos maiores erros que os seres humanos cometem é acreditar que Deus é um homem. Ele não é. É verdade que a Bíblia fala da mente de Deus, mas isso é apenas para ilustrar para nossa mente humana que Deus é a própria inteligência. É verdade, é claro, que a Bíblia fala sobre as mãos de Deus, mas isso é apenas uma forma de nos fazer entender que Ele é poderoso. É verdade que a Bíblia fala sobre os ouvidos de Deus, mas isso é apenas a forma da Bíblia nos transmitir que Deus ouve. É verdade que a Bíblia fala sobre os olhos do Senhor, mas isso é apenas para a Bíblia nos ilustrar que Deus vê tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. É de fato verdade que a Bíblia fala da boca do Senhor, mas isso é apenas para ilustrar para nossas mentes simples que Deus fala. E porque a Bíblia usa essas palavras para transmitir o fato de que Deus vê tudo, ouve tudo e é poderoso, as pessoas cometem o erro de ver Deus como um homem. Não. A Bíblia nos revela claramente que Deus é um espírito, ele é um verdadeiro espírito, um espírito que você pode conhecer, um espírito que você pode amar. É uma coisa incrível Deus entrar em sua vida, seu espírito residir em você. Você é uma nova criatura, você não está mais buscando as coisas da carne, não está mais buscando as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo disse que eu posso conhecê-lo, e esse é o verdadeiro desejo de todos os que têm fé em Deus. Podemos conhecer a Deus, vemos isso na Bíblia, vemos casos na Bíblia em que as pessoas se tornaram amigas dele e ele se tornou amigo delas, e ninguém conheceu Deus como Moisés. Moisés teve um relacionamento com Deus que poucas pessoas já alcançaram. Salmo capítulo 103 O fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, os seus feitos, os filhos de Israel. Em Êxodo vemos Deus se revelando a Moisés, Êxodo capítulo 33 versículos 17 a 23, e o Senhor disse a Moisés, farei também isto, que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. O Senhor avisou, não me poderás ver meu rosto, porquanto homem nenhum verá o meu rosto e viverá. Disse mais o Senhor, veis aqui um lugar junto a mim. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da pedra,
e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas o meu rosto não se verá. Enquanto os anjos observavam, Deus protegeu Moisés enquanto passava por ele. Deus deu a Moisés um lugar específico para ficar e ele não pôde ver o rosto de Deus, Moisés só pôde ver as costas de Deus. A ideia é que Moisés só pôde ver atrás de Deus, não Deus em si, enquanto os anjos observavam este momento, este tremendo momento em que um homem humano viu as costas de Deus. Deus teve que proteger Moisés, pois se não o fizesse, Moisés teria morrido ao ver o rosto de Deus. Nossos corpos mortais e todo o seu pecado não podem suportar tanta pureza, santidade e glória. As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, Ele habita em um reino de mistério, um reino onde nenhum homem conhece e nenhum homem viu. Você pode ver um anjo e viver, mas não pode ver Deus e viver. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, apenas um vislumbre da glória de Deus. Isaías começou a lamentar seu próprio pecado e indignidade. João experimentou parte da glória de Deus e caiu aos pés de Jesus como um homem morto. Paulo experimentou a glória de Deus no caminho de Damasco, mas também na experiência descrita em Coríntios capítulo 2 versículo 12. Foi uma experiência tão incrível que ele mal podia descrever. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, a pele de seu rosto resplandecia, Êxodo capítulo 34 versículos 29 e 30. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com o Senhor. E viram Arão e todos os filhos de Israel a Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar-se a ele. O encontro de Moisés com Deus o mudou fisicamente. O encontro de Moisés resultou em seu rosto brilhando tanto que tanto os líderes quanto o povo de Israel temeram se aproximar dele. Seu rosto brilhava tanto que ele teve que colocar um véu diante dele. A coisa incrível sobre isso é que Moisés nem percebeu o que tinha acontecido com seu rosto. Moisés era um homem humilde e manso, mas ele experimentou Deus de uma maneira que nenhuma outra pessoa o fez. Se você está gostando, por favor, inscreva-se no canal. Clique agora, antes de esquecer. Muito obrigado. A humildade e a mansidão o levarão longe com Deus. De fato, a essência de nossa compreensão de Deus depende da realização de que Ele transcende nossas limitações humanas. A Bíblia, em sua sabedoria poética e profunda, usa atributos humanos para descrever o divino, mas isso é apenas uma ponte linguística para nos ajudar a atravessar para o reino espiritual. Essa linguagem antropomórfica não é uma representação literal da natureza de Deus, mas uma ferramenta para ajudar nossas mentes finitas a compreender o infinito. Considere a vastidão do universo, a complexidade da criação, as complexidades da vida, tudo isso são meros reflexos de sua grandeza. Os caminhos de Deus, como mencionado em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9, não são apenas diferentes dos nossos, eles estão em uma escala completamente diferente. Eles estão tão acima dos nossos caminhos quanto os céus estão acima da terra. Isso não é apenas uma diferença de grau, mas de espécie. Quando falamos da inteligência de Deus, seu poder, sua visão e sua audição, estamos falando em termos que nos são familiares, mas na realidade a inteligência de Deus não é como a inteligência humana, não está limitada pelos limites do tempo, espaço ou matéria. Seu poder não é apenas força física, mas a própria força que sustenta a existência é sua visão e audição. Não são funções sensoriais, mas simbolizam sua onisciência e consciência abrangente, que penetra nos segredos mais profundos e nas verdades mais ocultas. A representação de Deus como um homem é uma limitação imposta pela linguagem humana e pela imaginação. Deus é espírito, como claramente declarado nas Escrituras. Este espírito não é uma força impessoal, ele é pessoal, relacional e íntimo. Ele é um espírito que deseja um relacionamento com sua criação, um espírito que ama e se importa, um espírito que se aproxima da humanidade de várias maneiras ao longo da história. A interação de Deus com Moisés, conforme registrado no Salmo 103, é um exemplo primordial desse relacionamento pessoal. Através de Moisés, Deus revelou não apenas leis e mandamentos, mas seu caráter, sua misericórdia, sua justiça, sua paciência e seu amor. As leis dadas não eram meras regras, mas um reflexo do tecido moral do caráter de Deus.
No Novo Testamento, essa compreensão de Deus é aprofundada ainda mais. Jesus Cristo, Deus encarnado, veio revelar o Pai de uma maneira que nunca foi conhecida antes. Através de Cristo, vemos a expressão mais plena do amor de Deus, um amor tão profundo que levou ao sacrifício final. Em Jesus, o Deus invisível se torna visível, o incompreensível se torna compreensível, e o Deus distante se torna um amigo acessível. O anseio do apóstolo Paulo por conhecer a Cristo é o anseio por conhecer a Deus mais profundamente. Esta jornada não é apenas para os espiritualmente elevados, mas para todo aquele que crê. É uma jornada para o coração de Deus. Nosso relacionamento com Deus nos transforma, muda como nos vemos, como vemos os outros e como vemos o mundo. Nele encontramos uma nova identidade, ou não somos mais definidos por nosso passado, nossos fracassos ou nossas limitações, somos definidos pelo seu amor, sua graça e seu poder trabalhando em nós. Em conclusão, compreender Deus como Espírito, como um ser pessoal e relacional, não é apenas conhecimento teológico, é uma experiência transformadora que nos muda de dentro para fora. É um convite para uma jornada de fé onde chegamos a conhecer Deus não como uma força impessoal e distante, mas como um Pai amoroso, um amigo fiel e um poderoso Salvador. Este é o coração da fé cristã, uma jornada para o mistério e a majestade de conhecer a Deus. Obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui. Se você gostou, por favor inscreva-se no canal e dê like. Isto é muito importante para que possamos continuar com este trabalho. Obrigado.